Quer fazer assessoria de imprensa da área de política, da editoria de política? Vamos lá, pega um cafezinho, 2, quem sabe, que a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que você tem que ter em mente, você tem que escolher um candidato com o qual você tenha alinhamento de valores. Não dá para você ter uma ideologia política e o seu candidato ter outra. Não vai ter verdade naquilo que você faz e vocês não vão conseguir trabalhar, obviamente, né? Segundo, você precisa observar se há verdade naquilo que o seu político está falando e aquilo que ele está propondo. Tem muita gente que faz a famosa promessa de campanha. Aí você vai dizer assim para mim, Patrícia, mas se eu for escolher um político que seja honesto, né, que realmente possa cumprir aquilo que ele está propondo, então eu vou trabalhar com poucos ou com nenhum. Isso não é verdade. Nós estamos vendo uma nova leva de políticos muito mais alinhados com a verdade, querendo de fato fazer um trabalho relevante. Então você é uma pessoa inteligente, você já é capaz de identificar se aquilo realmente é o que ele quer fazer ou se ele quer só ir lá para tirar a partezinha dele também, né? Ah, vem cá, vou lá levar o que é meu, porque a gente também vê isso acontecer. Então, se você tem ética, se você é um jornalista ético, você não vai aceitar trabalhar com um político que não seja ético, né? Lembra? Volta para o primeiro, tem que estar alinhado com seus valores. Terceiro, aí sim você começa a desenvolver uma estratégia de comunicação para esse profissional. Ele não pode só aparecer em véspera de campanha, gente, senão não tem como você engajar o público na véspera. Você precisa começar a construir para ele uma comunicação a curto, médio e longo prazo. Mesmo que ele não vença agora, tem que continuar fazendo a assessoria de imprensa dele. É importante que ele entenda isso. Se ele quer entrar para essa área, ele precisa construir um relacionamento com o público, um relacionamento com a mídia. Você também precisa entender que a mídia, a recepção dela para os assuntos ligados à política é diferente das outras editorias. Então você, assessor de imprensa, também tem que ter um pouco de jogo de cintura, você não pode se envolver, você não pode ser passional, né? Por quê? Porque sim, os jornalistas, eles querem grandes furos de reportagem. Quem é que não quer que caia lá no seu colo as gravações do Alexandre de Moraes? Quem não é? Qual jornalista não adoraria? Mas você tem que entender que nem sempre assim, você tem que buscar, você tem que ter boas fontes, você tem que ter um bom relacionamento e você tem que saber que o jornalista que está na redação, ele está muito mais preocupado em descobrir, né, questões como essa que eu falei agora, do Alexandre de Moraes, do que só de dizer que o político levou a merenda, de que a escola foi reformada, porque a gente parte do princípio, gente, de que isso é o que você deveria fazer. Se você é jornalista, se você é um assessor de imprensa, você não tem que pôr matéria na mídia, esse é o seu trabalho. Se você é um jornalista, você não tem que escrever para a redação, esse é o seu trabalho. Você não é um político, você tem que trabalhar pela comunidade, esse é o seu trabalho. Então não esperem que a mídia te receba com os braços abertos. Vamos, colocamos merenda, merenda, tem que ter merenda, né? Tem que ter uniforme, tem que ter o livro, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter esse transporte público, porque se não tiver, o jornalista vai lá. E não adianta só reclamar, jornalista malvadinho, ele só vai quando está em greve. Não. Ele vai para mostrar algo que é anormal, porque o normal é que aquilo funcione. Entende isso, gente? Não adianta a gente ficar reclamando do jornalista que vai fazer esse tipo de matéria, porque afinal de contas, a política está aí para servir a população. Então, ser um assessor de imprensa de política requer que você tenha esse entendimento, para não ficar querendo enfiar bobagem goela abaixo do pobrezinho do jornalista que está lá na redação trabalhando. Ficou claro para você? Bora, escolhe o seu candidato aí, é divertidíssimo fazer política, eu gosto.